O governo brasileiro ele ficou sem chão, digamos assim, depois da derrota de Donald Trump, porque até então toda a estratégia do governo brasileiro estava ancorado na sua simpatia ideológica, política, né, inclusive de estilo com relação ao Donald Trump, o que poderia, né, implicar que a mudança de administração fosse mais ou menos isolar o Brasil e, consequentemente, o Brasil, na medida em que poderia ser abandonado pelos americanos, ou, né, olhar para outras opções, né, de relacionamentos em nível internacional. Mas isso, de fato, não acontece, não aconteceu e não acontecerá. Porque a questão central é, né, mesmo não tendo afinidade com Bolsonaro, o governo norte-americano ele teve diversas conquistas aqui no Brasil. Dentre elas, né, uma série de acordos com os militares brasileiros, né, a promessa de que o Brasil avançaria como parceiro extra-regional da OTAN, né, a política que continua com Antony Blinken de isolar a Venezuela, né, os acordos relacionados à base de lançamentos de Alcântara, ou seja, né, seria muito mais interessante para os americanos não criar muitos problemas com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro é um governo enfraquecido e que já fez uma série de concessões. Como que o governo brasileiro, diante desse relacionamento com os Estados Unidos, agiria com relação à China? Eu acho que já teve um exemplo, a mudança do chanceler, né, o fato de, basicamente, ou quase se humilhar pela questão das vacinas, né, voltar à roda, né, e pedir desculpas veladas para o governo chinês, mostra que um governo fraco, um governo sem rumo, ele é muito vulnerável, né, tanto às pressões estadunidenses, e também ele é vulnerável com relação àquilo que os chineses exigem do governo brasileiro, que é ser tratado com respeito, coisa que não foi durante os 2 anos e meio de governo Bolsonaro.